Olá pessoal, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Hoje eu venho novamente com vocês, conversar com vocês e refletir por meio da palavra, como sempre vai ser. Eu disse isso para vocês nos outros vídeos e vai continuar sendo assim, né? Eu vou sempre estar refletindo, pregando por meio da palavra de Deus, com toda certeza. Mas hoje eu venho trazer uma passagem aqui para vocês, muito interessante, muito importante, e eu quero acolher a todos, né? Como eu disse, sejam todos bem-vindos ao meu canal, que estão vendo meus vídeos, as pessoas que estão vendo meus vídeos, todas as pessoas da Igreja Católica, quem não é católico também, seja bem-vindo, muito bem-vindo. Eu fico muito feliz por receber a todos aqui no meu canal. Mas hoje estarei lendo aqui uma palavra com vocês, fazendo uma reflexão, pregando, muito importante. E também eu quero conversar com vocês também um pouco sobre a fé católica, né? Como eu disse, eu recebo todos aqui, pois todos somos irmãos, cristãos, irmãos em Cristo, com toda certeza. Mas eu quero explicar um pouquinho para vocês aqui sobre a fé católica, não sobre a fé em si, porque a fé católica, ela é muito gigantesca, então existem vários pontos a ser explicados. Então, para você entender a fé católica, você precisa acessar algum canal de algum padre, ou algum catequista, algum pregador, porque é muita informação, com toda certeza. A Igreja de Cristo, ela é fantástica. Então, para você entender mais sobre a fé católica, eu aconselho a vocês a acessarem o canal do Padre Paulo Ricardo, que é um padre excelente, que explica muito bem sobre a fé, sobre muitas coisas sobre a igreja, muitas informações que muitas pessoas não têm e até mesmo tiram conclusões sobre, mas não procuram entender. E eu aconselho vocês a procurar entender sobre a fé católica, né? Porque a fé católica é muito maravilhosa, é uma bênção realmente. Então, vocês precisam procurar entender mais sobre a fé católica. Eu vou aqui ler uma palavra e fazer uma explicação e dar uma pequena catequese, mas muito pequena, assim, tipo uma explicação muito resumida. Mas para vocês entenderem mais, vocês precisam procurar mais livros, mais vídeos, porque agora os vídeos são mais acessíveis. Vídeos e perguntarem mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar para mim também, mas não é tudo que eu sei. Eu sei, é claro que eu procuro entender sobre a minha fé, porque se você está dentro de uma igreja, se você segue aquela religião, você precisa entender. Você precisa entender. É claro que nós todos seguimos Cristo, nós todos seguimos Jesus Cristo. Jesus é o único que salva. Jesus é o cabeça da igreja, certo? Então, a palavra, sobre evangelho, sobre Antigo e Novo Testamento, todos nós cristãos precisamos estar por dentro, precisamos entender, né? E claro que muitas vezes cada um tem um ponto de vista, mas nós precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo, senão a gente interpreta de maneira errada, né? Então a gente precisa sim pedir discernimento ao Espírito Santo para entender direitinho a palavra, porque nós não somos, os entendedores, nós somos seres humanos, nós não sabemos tudo. Mas Deus, com a sua luz, com os seus frutos, os frutos do Espírito, ele nos dá a luz, ele nos dá o discernimento para entender a palavra. Mas também para entender a fé católica, você também precisa estar com o coração aberto. Você também precisa ler, você também precisa procurar. Entendeu? Como eu disse, nós não podemos ser arrogantes. Então, a gente precisa saber, a gente precisa procurar, a gente precisa ter informações antes de falar coisas. Antes de falar coisas que muitas vezes são conclusões erradas sobre a fé católica, né? Eu acho que assim, o principal ponto que muitas pessoas, eu vou falar aqui com vocês, porque eu sei que tem pessoas que não são cristãs e tem pessoas que são cristãs, porém são de outras igrejas,
que estão aqui acessando o meu canal, que estão assistindo meus vídeos. Então, com todo respeito, eu vou falar aqui para vocês. Nós, católicos, não adoramos imagens. Tem uma imagem aqui, tem uma cruz aqui, sim. Nós não adoramos imagens. Nós não adoramos imagens. Acho que esse é o principal ponto, né? Muitas pessoas tiram conclusões erradas sobre a nossa fé e espalham. E nós, católicos, não gostamos de tirar conclusões erradas sobre a fé evangélica e espalhar. Eu, pelo menos, eu falo por mim, né? Porque assim, eu procuro entender e perguntar, né? Não pode, gente. Não pode. Porque assim, eu não tô repreendendo aqui, eu tô repreendendo com todo o respeito do mundo. Porque eu entendo, porque as pessoas que estão fora da Igreja Católica, que não entendem, elas acabam interpretando de maneiras erradas, elas acabam tirando conclusões erradas, né, sobre a fé católica e principalmente sobre esse assunto que no meio evangélico protestante é polêmico. Mas eu quero dizer para vocês, nós não adoramos imagens. As imagens não servem para ser adoradas, elas nunca foram adoradas. Eu não conheço nenhum católico que adorou imagem. Eu fui criada na Igreja Católica, eu nasci na Igreja Católica, nunca vi ninguém adorar imagem. Nunca vi nenhuma pessoa da minha família, nunca. O princípio e o único que deve ser adorado e aclamado, o único que nós bendizemos, que nós glorificamos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, a Ele, toda a honra e toda a glória, não há outro. Ah, Maria, mas aí você tocou num assunto delicado, você tocou num ponto complicado. Por que vocês têm santos? Gente, eu vou resumir, tá? Eu vou resumir. A gente tem santo porque os santos são para ser... Eles, na verdade, as imagens são para ser lembradas. A gente lembra de Jesus por meio da imagem, por meio da cruz. Nós lembramos que por meio da cruz, por meio da crucificação, veio a nossa salvação. A cruz, ali a morte não venceu, porque Jesus nos salvou por meio da cruz. Então as imagens não são para ser adoradas, é para ter uma lembrança apenas. É como uma foto, né? É para ter uma lembrança da crucificação e da nossa salvação, o motivo da nossa salvação. A cruz é o princípio da nossa salvação, por meio da cruz, por meio de Jesus, do sangue derramado no madeiro da cruz, que veio a nossa salvação. Logo depois, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, nos trouxe a vida em abundância. A vida em abundância é o que, Maria? É a vida eterna, seria a vida eterna. Então, com todo respeito, eu quero dizer a vocês aqui, nós não adoramos imagens. Os santos, então, os santos, Maria, o que são os santos? Não é só Jesus que é o único santo? Sim, Jesus é o maior, Jesus é o santo, o rei dos reis. Sim, só por meio dele é a salvação. E ele é o nosso Senhor. Sim, ele é o nosso Senhor, que nos santifica, que nos lava do nosso pecado, que nos lava das nossas tendências, das nossas limitações. É ele que nos tira da lama do pecado. Sim, só por meio dele. Ele é o rei dos reis, santo dos santos. Ele, com toda certeza. Mas e os santos, Maria? Os santos da igreja? Vamos pôr um exemplo aqui. São José, que é pai adotivo de Jesus. E os santos, Maria? Santo Antônio, enfim. E os santos? São Francisco de Assis. Gente, os santos, eles foram seguidores, assim como os discípulos, seguidores de Jesus. Então, o que são os santos? Os santos são exemplos. Mas o maior exemplo é nosso Senhor Jesus Cristo, com toda certeza. Eu digo que vocês, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo de santidade, é Jesus. Mas então por que vocês têm os santos? Não é que a gente tem os santos. Os santos foram homens que passaram nessa vida terrena assim como nós, limitados assim como nós, pecadores assim como nós, que seguiram nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, o princípio de tudo é nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre será. Sempre. Eles seguiram nosso Senhor Jesus Cristo para o quê? Para buscar a santidade e a salvação. Homens como nós. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Ele é santo, 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 santo. Não tem pecado. Jesus é puro, puro. Não há pecado nele porque ele é Deus. O Filho de Deus. Ele é Deus, o próprio Deus. Que veio ao mundo. Ele é o Filho de Deus e ele também é Deus. Com toda certeza. E os santos, eles foram pecadores. Assim como nós, eles foram pecadores. Porém, os santos buscaram a santidade em Jesus, porque só por meio de Jesus há a santidade. Só por meio de Jesus há a salvação. Entenderam? Então, os santos buscaram se santificar e como eu disse, nós não estamos salvos ainda. Claro que Jesus morreu para nos salvar, mas nós precisamos persistir para buscar a salvação em Jesus. Buscar ele cada vez mais, buscar, renunciar, como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, renunciar o pecado, lutar, recomeçar, renunciar o pecado. Isso que os santos fizeram. Por isso eles são exemplos que passaram aqui na terra, porque eles perseguiram, eles persistiram, eles não desistiram até o fim das vidas deles. Assim como os discípulos. Os discípulos morreram por Jesus. Eles não negaram a sua fé. Então, eles morreram por Jesus. Alguns até crucificados, alguns, de várias formas, né? Foram mortos, foram perseguidos, pois não negaram a Jesus. Depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus ressuscitou, eles continuaram a pregar a palavra de Deus, continuaram persistindo. E eles não desistiram, mas foram perseguidos. Foram perseguidos por pessoas, por não cristãos, por pessoas que não adoravam a Deus, que não gostavam de Jesus. E os santos é a mesma coisa também, tanto que muitos santos, assim como nós, pessoas comuns, mas muitos santos, por não negarem a fé, também foram mortos, né? Mártires, né? A Igreja Católica diz mártires, pessoas que foram mortas por amor a Jesus Cristo, por não dizer não à fé, não ao cristianismo, e sim ao cristianismo. Foram perseguidos. Então os santos são o que, Maria? Eles são exemplos de como buscar a Jesus, de como se santificar em Jesus, somente por meio dele. Os santos são exemplos para nós, gente. Porque nós também somos limitados, nós também somos muito pequenos. Nós temos inúmeros pecados, assim como os santos também tiveram, porém eles renunciaram a esses pecados para buscar a salvação. Então, os santos são exemplos que buscaram a Jesus, que só por meio de Jesus buscaram a salvação para se encontrar com Deus na vida eterna, até o fim das suas vidas. Até o fim das suas vidas terrenas. Buscaram Jesus, levaram Jesus, pregaram a palavra de Deus, até o fim das suas vidas. Muitos santos, muitos, que buscaram. Por isso a Igreja Católica nos ensina a ter esses santos como exemplos de cristãos, de como seguir a Jesus, de como persistir na busca para a santidade, né? Não para sermos melhores que os outros, mas melhores em Jesus, melhores para nós mesmos, para buscar a salvação. E assim eles fizeram, mas eles não desistiram. Eles persistiram até o fim. Até o fim. Assim como os discípulos. Entendeu? Então, basicamente, resumidamente, é isso. Eles persistiram, eles buscaram. E assim como eles,
nós devemos também buscar, persistir, louvar a Jesus, buscar a Jesus, se santificar para ganhar a vida eterna, para receber no final a recompensa maior, que é a vida em abundância, a vida eterna. E nós podemos também buscar a santidade aqui na vida terrena, mas nós precisamos persistir, porque sem persistência na busca por Jesus nós não conseguimos. É batalhando, é luta, é renunciando ao pecado, é recomeçando, pequei, recomeça, vai, e não desiste. Para se encontrar com Deus vale a pena, vale a pena. Os santos mostraram para nós que vale a pena buscar Jesus, vale a pena ir ao encontro de Jesus, vale a pena. Porque a recompensa é a vida eterna. Esse mundo passa. Os prazeres do mundo são momentâneos. São prazeres que passam. Mas a vida eterna, ela não passa. É para sempre. É para sempre. Nós vamos morar lá, se Deus quiser, se a gente persistir, buscar Jesus como os santos buscaram, morar lá com Deus, contemplando a face de Deus. Há coisa melhor que isso? Não. Essa é a recompensa do bom cristão, daquele que busca, daquele que persiste, daquele que busca Jesus, o pão da vida, daquele que se encontra com Jesus por meio da palavra, daquele que segue os mandamentos, daquele que não desiste, daquele que não para nos seus pecados, nas suas limitações, mas renuncia aos pecados, renuncia. Então é isso. Nós precisamos, assim como eles, buscar Jesus, persistir na fé, tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos. Renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, assim como os discípulos fizeram, assim como os santos fizeram. Nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus e não desistir do caminho da fé, da santificação em Jesus, para sermos salvos. Resumidamente, é isso. Resumidamente. E aqui eu também quero... Então, pessoal, eu quero ler uma palavra com vocês. Na verdade, nesse momento eu quero ler 2 palavras, 2 capítulos aqui, muito interessantes, sobre a explicação que eu estava dando anteriormente, sobre a santidade, sobre a vida dos santos e a busca pela santidade. Quero ler aqui, está em Tiago. Não, Tiago não. Está Pedro, capítulo 1, né? Versículo do 13 ao 24. Logo depois, eu vou ler a passagem que está no capítulo 2, versículo do 1 ao 10, certo? Está na primeira carta de Pedro. Exortação à santidade. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos moldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebido por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi
predestinado antes da criação do mundo, e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes a fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno, sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros ardentemente e do fundo do coração, pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, vida e eterna, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta palavra é que foi anunciada pelo Evangelho. E aqui eu vou continuar, no capítulo 2. Cristo, pedra angular. Deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicências. Como crianças recém-nascidas, desejar com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E quais outras pedras vivas vos tornais os materiais deste edifício espiritual? Um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, lê-se na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, que nela puser sua confiança, não será confundido. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra. E realmente era tal o seu destino. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não ereis seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, basicamente, são 2 capítulos maravilhosos, uma bênção de Deus. Aqui, basicamente, é a exortação à santidade, como eu disse e sempre digo. Todos nós somos chamados à santidade em Jesus, porque Cristo é a pedra angular, porque Cristo, eis, como diz aqui a palavra, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, quem nela puser sua confiança não será confundido. Ele é a nossa pedra angular. Jesus é o princípio, Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é o nosso Senhor, aquele que nós seguimos. O maior exemplo de santidade, com toda a certeza, é Jesus. Todos os santos da igreja, todos nós que estamos aqui nesta vida terrena, nesta vida que passa, estamos indo a caminho dele, ao encontro dele, porque nós precisamos dele. Sem ele nada somos. Nós precisamos dele para não tropeçar, para que a gente não seja confundido pelo maligno, para que não sejamos confundidos pelo mundo. Então aqui, exortação à santidade.
sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo da nossa vida terrena. Nós precisamos viver com temor em Jesus, temor a Deus. E o temor a Deus é o que, gente? A busca pela santidade. Quem tem temor a Deus abomina o pecado, tem terror ao pecado, não quer pecar. É claro que pecamos, mas busca não pecar, busca renunciar a si mesmo para seguir a Jesus, que é a pedra angular, que é o nosso Salvador, que só por meio dele há a salvação. Mas nós precisamos seguir aqui a palavra, como diz a palavra, sede santos. Nós devemos buscar a santidade, assim como os discípulos, assim como os santos buscaram. E a santidade só está por meio de Jesus. Nós precisamos buscar a Cristo, porque Ele é a nossa salvação. E só depende de mim, só depende de você. Renunciar a si mesmo, renunciar às suas limitações, renunciar aos seus pecados, renunciar, tomar a sua cruz, tomar as suas dificuldades, renunciar os seus desejos, as suas paixões carnais, né? Renunciar para viver a santidade. E é isso, gente. Nós precisamos renunciar às paixões mundanas para buscar Jesus, para buscar a santidade, para não nos entregarmos ao pecado, à vida errada, à vida da podridão do pecado. Porque o pecado nos leva à morte eterna. Existe a vida eterna que nós estamos aqui nesse mundo, nessa vida terrena, buscando, como diz aqui a palavra, enquanto nós estivermos aqui, né, viver com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A nossa peregrinação é a vida terrena. Existe a vida eterna e nós precisamos buscá-la aqui, renunciando a tudo isso. Não é fácil, mas nós precisamos, porque os santos conseguiram, os discípulos conseguiram, todos eles. Discípulos são santos também. Todos os discípulos, como santos, e os santos também da igreja, da fé, conseguiram. Então nós também conseguimos. Nós também podemos. A exemplo deles, buscar Jesus e renunciar a si mesmo. Que muitas vezes não é só uma cruz, muitas vezes são várias, para segui-lo. Existe a vida eterna e nós estamos à busca da vida eterna, mas também existe a morte eterna. Se a gente continua no pecado, se a gente persiste no pecado, se a gente continua nesta vida errada, nós estamos caminhando para a morte eterna. Como eu disse, a porta larga, mas nós não queremos. Ninguém quer perder a sua alma. Jesus não quer que você perca a sua alma. Então é preciso que você persista, assim como os santos, assim como os discípulos persistiram em busca da santificação em Jesus Cristo. E não negaram a fé. Nós não podemos negar a nossa fé em Jesus. Nós não podemos. Nós precisamos, porque neste mundo, o mundo está incrédulo. O mundo não crê mais. O mundo não conhece Jesus. Até conhece, mas prefere rejeitá-lo. Jesus foi rejeitado até mesmo quando ele veio a esse mundo. Ele foi rejeitado na sua vida terrena. Aqui na palavra diz, aqui ó, por vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra. Nós que cremos em Jesus, nós que cremos. Mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Muitos rejeitam a Jesus. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra, por isso tropeçam. E realmente era tal o seu destino. Tropeçam porque rejeitam a Jesus, rejeitam a fé, rejeitam, não creem em nada.
por isso tropeçam, por isso caem no pecado, por isso caem na lama, na podridão do pecado. Mas nós cristãos devemos persistir na pedra angular que é Jesus Cristo, que é a nossa única salvação. Nossa esperança está em Jesus. Nossa esperança deve estar em Jesus para que possamos ser agradáveis a Deus. Por Jesus. Nós precisamos. E é isso, gente. Resumidamente, é isso. Li essas passagens com você. Eu leio porque é muito importante ler essas passagens. E também fiz, resumidamente, uma pregação aqui sobre a santidade em Jesus Cristo. Só por meio dele há a salvação e a santidade. Nós precisamos persistir. Persistir em Jesus. Porque todos nós queremos o céu. Você também quer, eu tenho certeza que você quer. Então persista, busque a Ele. Busque a santificação, a santidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.